Essa é uma edição onde teremos palavras breves e pontuais de pastores de nossa denominação sobre temas variados relacionados às experiências e expertises dos mesmos. Apreciem o Direto ao Ponto. Olá, pastores e líderes das nossas igrejas no Brasil. Eu sou a pastora Marinês e esse é o nosso Direto ao Ponto da SAT 2021. E o assunto que eu quero propor nesse Direto ao Ponto é algo bem prático. Das experiências que a gente tem de tantos anos como pastor, a dificuldade que a gente enfrenta nesse sistema de escala mensal. Estou me referindo aqui à questão dos ministérios que funcionam na igreja, como hospitalidade, ministério infantil e tantos outros ministérios, que vai particular de cada igreja. E eu percebia que a escala mensal ela é muito trabalhosa. Todos os meses a gente tem que refazer o trabalho que já foi feito no mês anterior. E tem outras desvantagens também, porque às vezes o voluntário se confunde com o dia de servir, outras vezes a gente percebe que não acontece um vínculo entre a equipe, porque ela está sempre mudando. Na verdade, o assunto que eu quero propor nesse Direto ao Ponto é algo muito prático. Tem a ver com o trabalho nosso, pastoral, ou de alguns líderes que nos apoiam. Nós percebemos, ao longo desses anos de experiência pastoral, que a escala de ministério, quando ela é feita de forma mensal, ela gera algumas complicações, algumas desvantagens, principalmente para o pastor. Nós temos que refazer o trabalho todos os meses. Aquela escala que foi feita no mês anterior já não serve mais e eu tenho que dispor de tempo, e às vezes a gente sabe que nosso tempo é muito escasso, e nós precisamos dispor de tempo para compor uma nova escala. Além disso, tem a desvantagem de que o voluntário pode ficar um pouco perdido sobre o dia dele servir, porque cada mês está mudando, então ele fica confuso. Algumas vezes eu percebi isso na prática ministerial. E também outra desvantagem que eu considero muito importante é que nós perdemos de formar um vínculo entre equipes, de um ajudar o outro, se conhecerem melhor. A gente pode aproveitar esse sistema de escalas, de servir e também produzir uma partilha entre os voluntários, uma comunhão, um ajudar uns aos outros. Eu acho isso muito importante dentro do ministério. O que deu muito certo para mim, a experiência para mim foi maravilhosa, funcionou com várias vantagens, é o sistema de escala fixa com calendário anual. É algo bem simples, você pode começar pegando um papel e você vai formar, vou sugerir aqui 3 equipes. Você forma 3 equipes, é muito importante você dar um nome, eu uso cores, então você pode colocar a equipe vermelha, a equipe amarela e a equipe azul. Você escolhe 3 pessoas de extrema confiança, porque o importante dessa escala é que você pode falar, eu não tenho gente voluntários, Esse sistema, inclusive, vai te ajudar a ter um número maior de voluntários. Então, você cria você pega 3 pessoas da sua confiança e você coloca uma pessoa ou um casal, dependendo do ministério, hospitalidade mesmo, você pode pôr o casal. Então, a Maria e o José, você pode colocar a Vera e o Nelson, você pode colocar o Rui e a Sandra. Pronto, você tem 3 equipes que vão trabalhar intercaladas. Primeiro domingo, a Maria e o José. Segundo domingo, o Nelson e a Vera. O terceiro domingo, o Rui e a Sandra. A equipe vermelha, seguida a amarela e depois a azul. E volta para a vermelha após a azul. Não tem como confundir, é bem tranquilo. E você tem 3 supervisores, a gente dá o nome de supervisores, que vão te auxiliar no pastoreio, no ministério de hospitalidade aqui no caso. Isso você pode fazer com qualquer ministério. Essa Maria e o José, eles vão te apoiar, eles vão te ajudar a encontrar novos voluntários para formar a equipe deles. Não são líderes, são supervisores de equipe para aquele momento específico. Então são pessoas que vão chegar, olha a vantagem, vão chegar mais cedo, vão preparar as coisas. O pastor pode estar focado na pregação, na recepção dos seus membros, das suas ovelhas, em outras coisas, enquanto a equipe está fazendo esse trabalho da hospitalidade, ou do ministério infantil, ou do estacionamento, ou da mesa de som. E assim você pode fazer com qualquer ministério. Com isso, você
chegou uma pessoa nova, se batizou, veio por transferência, você vai ver qual a equipe que está mais desfalcada, que precisa de mais pessoas, e você direciona esse irmão, essa nova irmã, para essa equipe. Olha, você vai ser da equipe azul. Então é algo muito simples e que vai ajudar você em pouco tempo ter um número maior de voluntários, porque você não está sozinho, você está trabalhando com 3 supervisores, são 3 equipes funcionando. Eu quero mostrar agora uma escala pronta para você entender melhor o que eu estou dizendo. Esse aqui é o Ministério de Hospitalidade, olha que simples. Inclusive, aqui na Shalom nós temos 2 cultos no domingo. Então, por isso que eu tenho 2 vermelhos, 2 amarelo e 2 azul. Porque eu tenho o vermelho culto da manhã e o da noite. Mas esse é um dia só. O amarelo da mesma forma, o azul da mesma forma. Observem aqui que no culto da manhã, essa é a equipe 1, a vermelha, equipe 2 amarela, equipe 3 azul. No culto da manhã, eu tenho os supervisores, que é um casal, Clodoaldo e Juliana. Eles são responsáveis por coordenar mais 4 casais que trabalham com eles na recepção. Da mesma forma, à noite, na equipe vermelha. Isso vai se repetir nas outras 2 equipes. Então, é algo muito simples e que a gente acaba tendo um número até mais do que suficiente para as pessoas estarem servindo. A experiência que quando desenvolvi isso em Maringá, nós trabalhávamos apenas com 2 equipes, não 3. É um domingo sim, um domingo não. Aqui nós trabalhamos com 3, você pode trabalhar com 4. Eu indico, 3 para mim é um número melhor, porque a pessoa não tem que servir muitas vezes, mas 4 também eu acho um número muito espaçado, porque nós temos o problema da pessoa ficar muito tempo sem servir. Então, eu penso que 3 é um número adequado. E também, quem tem um culto só na igreja, ficaria complicado, porque o voluntário, às vezes, vai estar focado em estar servindo e estar perdendo a mensagem, a parte do louvor. Então, acho que 3, tem meses que ele vai ter uma escala, tem meses que ele vai ter 2 escalas. Esse aqui é um exemplo mais simplificado, que é o Ministério de Hospitalidade. Mas nós temos um exemplo aqui um pouquinho mais complexo, mas que o funcionamento é o mesmo. Nós temos aqui a escala do Ministério Infantil. Por que ele é um pouquinho mais complexo? No sentido das escalas é a mesma coisa. Nós temos 2 cultos. No caso, quem tem um culto só, é só cortar essa segunda coluna aqui, vai ficar só um culto para cada escala. Só que no infantil, olha que interessante, a gente coloca o Ministério de Adoração, a pregação lúdica, que é a contação de história, e o discipulado em salas por idade. Se você não tem voluntários para tudo isso, não tem problema, você pode fazer uma coisa só e o voluntário está servindo em várias áreas. Mas esse sistema de escala é legal porque você rapidamente vai conseguir encontrar pessoas para estar servindo nessas áreas. Por quê? Às vezes uma pessoa que é ótima em teatro, em contar história, um crente fiel, ele não consegue ou ele não tem interesse, não é o dom dele estar ali ensinando, discipulando criança por um período de 1h30. Mas esse mesmo voluntário, se você disser para ele, olha, você pode participar fazendo apenas a parte da pregação lúdica, expondo a palavra de Deus através do teatro, dos bonecos, de forma criativa. Nós temos uma pessoa aqui, por exemplo, excepcional, ela é muito ocupada, mas ela se dispôs a estar nessa escala, porque isso ela pode fazer. Então ela faz o período de adoração, de louvor com a criança e conta a história. Mas ela não fica a outra parte, que é da atividade, uma coisa mais didática, que ela já não tem muito dom e interesse nessa parte. Então a gente acabou, em pouco tempo, a gente não tinha voluntários, mas com essa organização, em pouco tempo, nós temos 70 voluntários no Ministério Infantil. Então, foi algo extraordinário. Então, esse é o primeiro item que eu propus a vocês, que seria a escala fixa. E aí a equipe, né, tem várias vantagens, depois eu finalizo falando sobre essas vantagens. Mas aí, dentro disso, nós temos que preparar o calendário anual dessa escala fixa. Por quê? Porque a escala, ela estando fixa, você vai acrescentando pessoas. Olha, esqueci de falar que no infantil tem o supervisor, todos têm supervisor, que eles vão cuidar da equipe junto com você, vão estar te apoiando nisso.
Então, veja bem, eu tenho 2 supervisores para vermelha, 2 para amarela, 2 para azul. São 6 supervisores, embora nós temos 2 cultos, só que como são 2 equipes. Então, no caso, você precisaria apenas de 3 supervisores. Agora, o calendário anual. Olha que interessante. Vamos ver aqui primeiro da hospitalidade. Então, nós temos aqui o calendário anual da hospitalidade. Eu estou usando o calendário de 2020 porque em 2021 a gente está no sistema ainda de pandemia, então a gente tem se adaptado. Agora em agosto nós vamos voltar com tudo, já com o calendário do último semestre de 2021. Mas vamos ver aqui do ano passado. Olha que interessante, você pega as cores das equipes e você vai pintar o domingo. Se você vai fazer isso na quinta ou na quarta noite, você vai pintar aquele dia da semana. Você vai entregar o calendário, olha, tem a legenda aqui embaixo, equipe 1, 2 e 3, vermelha, amarela, azul. Você vai entregar esse calendário para o voluntário. Você pode mandar pelo WhatsApp, você pode colocar esse imã que ele pode colar na geladeira e não vai esquecer, ele pode guardar dentro da Bíblia, na bolsa, onde for mais fácil. Mas o calendário ajuda porque ele vai se programar o ano inteiro. O voluntário, ele sabe quais os domingos que ele vai servir durante o ano inteiro de 2020, 2021, ou que seja. E é interessante isso porque ele pode programar uma férias, uma viagem, respeitando também o seu serviço na igreja. E isso tem acontecido. É muito lindo a gente ver o voluntário quando ele está organizado, quando ele sabe o que ele está fazendo, os dias que ele vai servir, como ele também facilita para a igreja, para o funcionamento da igreja dos cultos. Então, olha bem, eu comecei aqui em janeiro de 2020 com a equipe amarela, veio a azul, a vermelha e a amarela. Então, a amarela serviu 2 vezes em janeiro. Já em fevereiro, ela serviu uma só. Isso que vai acontecer. Então, tem meses que ela vai servir uma, tem meses que vai servir 2, assim como vai acontecer com todas as cores. Uma coisa interessante é que um casal em específico, ele serve no Ministério Infantil e no Ministério de Hospitalidade. E antes desse sistema, às vezes as escalas se chocavam, porque o líder faz o da hospitalidade, o outro faz do infantil e fica aquela confusão. E ele acabava servindo na hospitalidade e a gente precisava tanto lá no infantil cuidando das crianças. Esse sistema de calendário fixo ajuda até nisso, porque aí eu criei o do Ministério Infantil de Hospitalidade combinando. Se eu começo o ano com a equipe amarela, na hospitalidade, na infantil eu começo com azul. Isso significa que as escalas nunca vão se chocar. Contudo, eu vou pegar aqui o exemplo, né? Da Hilda e do Aloysio, que é esse casal que eu estou falando, eles precisam ser vermelho nos 2 ministérios. Então, ele é da equipe vermelha no infantil e ele é da equipe vermelha aqui na hospitalidade. Porque a hora que ele for servir, a vermelha de um ministério não vai chocar com a vermelha do outro ministério, porque você organizou o calendário anual dessa forma. Então, para quem não tem muitas pessoas para servir e precisa que o membro sirva em 2 ministérios, esse é um sistema que facilita muito. Agora eu quero falar com você que está plantando uma igreja, uma congregação, é algo novo, né? E tem pouquíssimos voluntários. Eu quero dar o exemplo da igreja que nós estamos plantando em Arapongas. Eu fiz o calendário do Ministério de Limpeza. Às vezes, né, tem igrejas que pagam uma pessoa para limpar. Não é necessário a gente ter esse custo. Em Arapongas, a gente tem pouquíssimas famílias. Então, aqui são as escalas de limpeza e serviço. Então, nós temos essas cores que eu criei, que são as escalas de limpeza, para a pessoa não ter que ficar limpando muitas vezes. Então, às vezes, ela vai pular quase que a cada 2 meses para limpar. E eu criei o calendário com as cores, né? Eu primeiro coloquei as famílias que nós temos na igreja, dei uma cor para cada uma delas e depois eu pintei o calendário com as cores e entreguei. E eu já coloquei o segundo semestre ali de 2020, a partir de setembro, e 2021. Então já está o ano inteiro aqui de 2021 e um pedaço de 2020. E olha, cada um já serve. Eu e o Sandro, a gente nem se preocupa com essa questão das escalas de limpeza. A gente chega lá para o culto, a igreja está limpinha, porque a família vai lá, limpa, né? Depois ela sabe a escala dela do ano inteiro, a gente não precisa se preocupar com isso. E se entrar mais pessoas, quando a igreja for crescendo, ter novos membros, então esse que é fielzinho, que limpa, ele passa a ser um supervisor. E vão entrando mais pessoas na escala dele. Eu não preciso mudar o calendário.
esse calendário fica fixo. Ele só vai passar a ter mais pessoas para ajudar, e eles podem ir juntos e fazer mais rápido, ou eles podem liderar uma equipe e se organizar e vão servir a cada 3 meses, vai demorar para servir, mesmo que a igreja tenha um número pequeno de pessoas. Você pode seguir esse mesmo exemplo para os ministérios dentro de uma igreja que está iniciando ou que tem pouquíssimos membros. Eu quero finalizar esse direto ao ponto dizendo que tem sido uma bênção trabalhar dessa forma como pastora, porque as equipes fixas, eu mesmo sei quando cada equipe está servindo, a gente passa a ter um comprometimento maior, é uma equipe mais coesa, é uma equipe que um ajuda o outro, eles têm comunhão, conhecem a história um do outro e não tem tido falta, não tem tido problema, a gente fica tão tranquilo, porque a gente sabe que a coisa vai acontecer, que eles servem com prazer, que eles estão unidos no mesmo propósito que nós, pastores, estamos. Irmãos, não é isso que a gente quer como pastor? Uma equipe feliz, uma equipe que trabalha junto, uma equipe que tem o mesmo propósito que nós, pastores, que ama a igreja, que ama servir na casa do Senhor. Esse é o nosso propósito como pastores. E tem sido uma experiência maravilhosa viver isso junto com esse pessoal, que é uma grande bênção. Deus te abençoe. E aqui fica o nosso Direto ao Ponto.